E aí, tá tudo sujo com você? Eu sou o 56 e você tá gostando do meta atual? Baseado no que eu tô lendo nos fóruns, provavelmente não muito, mas eu sei de um time que tá amando esse meta e esse meta tá ajudando muito eles. Qual time é? Daqui a pouco eu te conto. Nossa, esse começo de vídeo foi muito. Não, que coisa horrível, mas vai continuar assim mesmo, foda-se. Eu sou o 56, eu faço competitivo internacional de League of Legends. Se se interessa no assunto, se inscreve aí pra receber uns vídeos do tipo, quando eu decidi postar. E eu descobri que meus vídeos foram proibidos na Coreia do Sul por conta das imagens dele LCK que eu uso, né? Eu tô proibido na Coreia. Alguém na Coreia do Sul viu meu vídeo e proibiu, ou foi algum algoritmo, foda-se. É uma pena pros meus fãs sul-coreanos, hein? Infelizmente, eles vão ter que parar de me acompanhar, porque eu tô barrado na Coreia do Sul agora. Então, eu já falei muito aqui do canal de um time que tá amando esse meta e o meta tá ajudando muito eles, que é Griffin, né, LCK. Mas chega de falar de LCK, eu basicamente só falei de LCK aqui recentemente. O outro time que tá amando esse meta e o meta tá ajudando muito eles é a Misfits. Misfits, eu falei então, é Misfits. Bom, e por quê? A Misfits, historicamente, sempre teve o mesmo problema. No ano passado, falando do ano passado, eles nunca conseguiam fechar jogo. Eles começavam o jogo bem, abriam vantagem, mas sempre se perdiam no meio do caminho. Grande parte disso por causa da falta de comunicação com os dois jogadores sul-coreanos que eles tinham, o Kakao e o Ignar. Mas eu acho que muito disso é porque o Power Evil nunca foi um jogador historicamente muito bom para fechar jogo. Você olhar em todos os times que ele passou, a coisa mais impressionante dele sempre foi a lane phase. Na própria Unicorns of Love, muito tempo atrás, quando ele jogava lá, esse era o meu ponto forte dele. E a gente tá vendo isso na Optic também, lá na América do Norte. A Optic não consegue fechar jogo, o problema deles são a decisão de mid game. Então, por Paul que era o grande jogador desse time, dever isso, o time ficava fraco. E eles conseguiram tratar muito bem desse problema que eles tinham, trocando o Cacau pelo Max Lore, mesmo o Max Lore não fosse um jogador tão bom mecanicamente, ele era melhor nas decisões de late game, e deu o que deu. O Misfits foi pro Mundial, fez aquele estrago que fez. Mas chega de falar do ano passado, a gente já falando desse ano, onde a Misfits teve um primeiro split simplesmente péssimo. Por que a Misfits teve um split tão ruim? Na minha opinião, foi por um arrasto desse problema que eles ainda estavam tendo. Você via que eles jogavam com esse jogo normalmente bem, mas sempre se perdiam no meio do caminho. Eles perderam muitos jogos com isso, mas principalmente a perda do Power Evil, que fez um buraco enorme nesse time e o Sam Cooks não conseguiu preencher o que o Power Evil deixou para trás. E esse foi o maior problema pra mim. Então o Han Sama tinha que ser o grande ganhador desse time. Ele não conseguiu ser no split passado. Basicamente todos os jogos que a Misfits ganhou no split passado foram porque o Han Sama conseguiu fazer um bom jogo, mas ele nem sempre conseguia, porque faziam muita pressão dele, sabia que ele era o único elo forte do time. E ele passou um mal no split passado e a Misfits também, mas chegando esse ano aconteceram muitas coisas, principalmente no meta, que ajudaram muito eles. Primeiramente, o maior problema que a equipe sempre teve, que foi o late game fraco, foi resolvido pelo meta. O meta atual, que é um meta totalmente baseado em snowball, simplesmente permite eles ter a vantagem no começo do jogo e que aquela vantagem vai ser o suficiente para eles terminarem, independente de quantos itens eles façam no final do jogo. No final do jogo, esse que normalmente nem chega, né? Porque as partidas da Misfits estão acabando muito rápido. Então o meta corrigiu esse problema que eles tinham de problemas no final do jogo, mas não só isso. Eu estou sentindo que esse meta está deixando eles confortáveis para jogar com o que cada jogador consegue jogar melhor. O Sam Cooks está conseguindo pegar os carregadores que ele tanto gosta. A gente está vendo ele jogando de. Teve um joguinho lá de Lulu perdido, mas ele jogou de Aço, jogou de Aurelion Sol, jogou de Irelia, jogou de Swain, que são campeões que ele sempre gostou, ele sempre foi um jogador forte nisso. O Alfari está podendo jogar com os tanques que ele tanto. O Alfari joga muito de tanque. Impressionante. Claro que o Gangplank dele é muito forte, o Gnar dele sempre foi muito forte, mas ele jogando de tanque é uma força da natureza, cara. O cara tem 4 jogos de Doutor Mundo, 4 partidas excelentes com um KD insano. E o Max Lore, o Alfaro top lane, o Max Lore, ele tá tendo uma evolução muito boa de um jogador, né? Que ele sempre foi um cara que um pouco mais truncado, que jogava com tanque. E a gente tá vendo ele muito mais aberto, muito mais livre para jogar. Ele jogou muitas partidas carregadores, muito, principalmente Camille. E é muito bom ver ele jogando nesse nível. O Mix, que é o suporte deles, é um jogador menos chamativo da equipe, não é nada perto do Ignar. Mas o Hansama, cara, o Hansama finalmente está evoluindo para ser o que o time precisa que ele seja, o grande carregador. Nesse meta completamente sem AD Carry, ele jogou 6 partidas com AD Carries, 2 de Draven, 2 de Varus e 2 de Lucian. Eu não sou vidente, né? Eu tenho que olhar aqui. Mas, assim, e ele tá jogando muito com esses campeões. O KDA dele de Draven foi insano. E trazer o Draven pra esse meta
sem atiradores, é algo impressionante que ele tá fazendo. Ele tá conseguindo ser o jogador que o time precisa. O grande nome com um dano por segundo insano, e eu espero muito que ele evolua para ser esse grande jogador. Ele tem sim potencial para ser um segundo Reckless na LCS, para ser o grande cara que esse time precisa para puxar eles para frente. Você vê que todo o time tá funcionando melhor em volta dele, né, com o Max Lore criando muito espaço, o Alphari sendo o tanque que ele precisa para aguentar a frontline. E esse time da Misfits teve uma evolução insana de um split pro outro. Eu falo isso de coração, não é só porque eles venceram 6 partidas, porque é o começo do split, vencer 6 partidas assim não, realmente não significa muita coisa, principalmente porque esse meta tá meio perdido, tá tiro pra lá, tiro pra cá. Eles podem simplesmente, o meta pode mudar, eles podem cair totalmente. Os times podem ter uma compreensão tão boa quanto eles estão tendo, eles podem ficar para trás, mas eu realmente acho que os jogadores estão se comunicando muito melhor, estão jogando muito melhor. Principalmente o Hansama e o Max Lore estão tendo um desempenho muito melhor que eles tiveram no split passado. Claro, se esse meta mudar, a gente voltar para um meta um pouco mais de late game, eles vão sofrer sim, porque sempre foi o problema deles. Mas eu acho que muito dos outros problemas que eles estavam tendo foram resolvidos, e o problema de late game o meta próprio resolveu. Então eles são uma força muito grande na Europa nesse momento. Eu realmente acho que eles conseguem chegar nos playoffs esse split. Claro que avançar nos playoffs é muito difícil, porque a LCS europeia está com um nível muito grande de jogadores de times bons. A Splice e a Vitality estão como times secundários muito bons, né, atrás da Fnatic e da G2. E mais difícil ainda deles irem pro Mundial, mas eles mostraram que esse time não tá perdido ainda. Eu quero realmente ver eles voltaram. Eu acho o Hansama um jogador excelente, excelente. Um dos melhores atiradores da Europa, um dos melhores atiradores do Ocidente. E eu queria muito ver ele jogar em alto nível de novo. Ele finalmente voltou, né? Depois de um split completamente perdido, ele tá aí de novo pra gente. E era só isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Lembrando que like e comentários são sempre muito bem-vindos. Eu quero postar vídeos ainda sobre Rift Rivals. Eu já tava animado com esse Rift Rivals. Quando eu fiquei sabendo que o Levi vai jogar pelo 100 Teams, eu tô pulsando pra ver o Levi jogar nesse meta. Principalmente no Rift Rivals, né? Que não é um campeonato tão importante assim, não é uma coisa tão grande. Ele pode jogar com o que ele quiser. Eu quero muito ver isso acontecer, cara. O Levi, cara, isso vai ser muito bom.